A CEO olhou para o investidor e disse: "Não aperto mão desse tipo de gente." 24 horas depois, estava de joelhos implorando clemência. O que aconteceu nesse meio tempo chocou a todos. Marcus Wellington ajustou o colarinho da camisa polo azul marinho e olhou para o prédio de vidro espelhado que se erguia à sua frente como um monumento ao poder corporativo. A sede da TechVision ocupava 40 andares no centro financeiro da cidade, cada janela refletindo o sol da manhã como diamantes cravados no céu azul. Ele respirou fundo, sentindo o peso da pasta de couro gasta que carregava há 15 anos, e caminhou em direção à entrada principal. A porta giratória de cristal sussurrou suavemente enquanto ele entrava no lobby luxuoso. O piso de mármore italiano ecoava a cada passo, e as paredes revestidas de madeira nobre exalavam aquele cheiro característico de sucesso e dinheiro que apenas os grandes centros corporativos possuem. Marcus observou discretamente o movimento ao redor. Executivos de terno impecável caminhavam apressados, falando ao celular em tons baixos sobre fusões e aquisições que movimentavam milhões. "Bom dia, senhor", cumprimentou Camila, a recepcionista, com um sorriso profissional perfeitamente treinado. "Em que posso ajudá-lo?" Marcus se aproximou da mesa de recepção, uma estrutura circular de vidro temperado que parecia flutuar sobre o piso reluzente. Vestia uma calça jeans escura e sapatos sociais pretos bem conservados, mas sua aparência contrastava com o ambiente ultra-formal ao redor. "Tenho reunião marcada com a CEO, senhora Letícia Andrade, para as 9h30. Camila consultou a agenda no computador, suas unhas vermelhas deslizando pelo mouse com precisão. "Nome, por favor?" "Marcus Wellington, da Wellington Capital." Por uma fração de segundo, algo mudou no rosto de Camila. Um lampejo quase imperceptível de surpresa, como se o nome não combinasse com a aparência dele. Ela olhou discretamente para sua roupa casual e depois voltou para a tela do computador. "Um momento, Sr. Wellington," ela disse, pegando o telefone. "Dona Letícia, o Sr. Marcus Wellington chegou para a reunião das 9h30. Uma pausa. "Sim, senhora, pode deixar." Ela desligou e sorriu novamente. "A Dona Letícia descerá em alguns minutos. Pode aguardar ali na sala de espera." Marcus se dirigiu para a área indicada, onde poltronas de couro italiano formavam um semicírculo em frente a uma televisão de 70 polegadas que exibia silenciosamente as cotações da Bolsa de Valores. Ele se sentou, colocou a pasta ao lado e observou os números verdes e vermelhos dançando na tela. Cada variação representava fortunas sendo feitas ou perdidas em questão de segundos. Alguns funcionários passaram por ele, dirigindo olhares curiosos e sussurrando entre si. Marcus manteve a postura ereta, acostumado com a atenção indesejada. Sua camisa polo simples e calça jeans contrastavam gritantemente com os ternos de grife que dominavam aquele ambiente, mas ele sabia que a aparência não determinava competência. O elevador dourado se abriu com um suave toque musical, e dela emergiu uma mulher que comandava a atenção de todos ao redor. Letícia Andrade tinha 40 e poucos anos, cabelos loiros perfeitamente alinhados, vestia um terno azul marinho que custava mais que o salário mensal da maioria dos brasileiros. Seus saltos altos repicavam no mármore com a cadência de alguém acostumada a ser obedecida sem questionamentos. Marcus se levantou educadamente, estendendo a mão para cumprimentá-la. Era assim que sempre iniciava seus encontros de negócios, com respeito e cordialidade, independentemente de quem estivesse do outro lado da mesa. Letícia se aproximou com passos medidos, mas quando seus olhos encontraram Marcus, sua expressão mudou completamente. O sorriso empresarial desapareceu, substituído por uma máscara de desprezo mal disfarçado. Ela parou a 2 metros de distância, olhando-o de cima a baixo como se estivesse avaliando uma peça defeituosa. "Você é o Marcus Wellington?" ela perguntou, sem esconder a incredulidade na voz. "Sou sim, senhora Letícia. É um prazer conhecê-la." Marcus manteve a mão estendida, mas Letícia simplesmente cruzou os braços, recusando-se a retribuir o cumprimento. O silêncio constrangedor se espalhou pelo lobby como uma mancha de óleo. Funcionários que passavam diminuíram o passo para observar a cena inusitada. "Desculpe, mas deve haver algum engano."
Letícia disse, sua voz carregada de arrogância. Eu esperava alguém mais. Adequado para o tipo de reunião que temos. A palavra adequado saiu de sua boca como se fosse venenosa. Marcos sentiu o sangue esquentar, mas manteve a compostura. Havia passado por situações similares antes, embora nunca de forma tão descarada. Não há engano algum, dona Letícia. Marquei esta reunião através da sua secretária particular para discutirmos possíveis investimentos da Wellington Capital na Tech Vision. Letícia soltou uma risada seca, um som que ecoou pelo lobby e fez várias cabeças se virarem. Investimentos? Sério? Com que dinheiro? A pergunta foi feita em tom alto o suficiente para que metade do lobby pudesse ouvir. Marcos percebeu que aquilo não era apenas preconceito casual, era uma humilhação calculada e pública. Dona Letícia, talvez possamos conversar em particular sobre... Não, ela o interrompeu, agitando a mão como se estivesse espantando uma mosca. Não vou perder meu tempo fingindo que isso aqui é sério. Olha só como você está vestido. Parece que veio consertar o ar-condicionado, não fazer negócios. O comentário arrancou algumas risadas abafadas dos funcionários próximos. Marcos sentiu o rosto esquentar, mas forçou-se a manter a dignidade. A roupa não define a capacidade de uma pessoa fazer bons negócios, dona Letícia. Ah, não define? Claro que define! Ela retrucou gesticulando dramaticamente. Você acha mesmo que alguém sério viria aqui vestido assim? Eu não aperto mão desse tipo de gente. A frase caiu como uma bomba no meio do lobby. O silêncio foi tão profundo que até o barulho dos elevadores pareceu parar. Funcionários pararam completamente suas atividades para observar o desdobramento da situação. Marcos baixou a mão lentamente, o impacto das palavras atingindo-o como um soco no estômago. Em 45 anos de vida, nunca havia sido humilhado de forma tão crua e pública. Ele olhou ao redor e viu dezenas de olhares fixos nele, alguns constrangidos, outros curiosos, alguns até divertidos. Dona Letícia, ele tentou uma última vez, a voz saindo mais baixa. Se a senhora me desse apenas 5 minutos para explicar a proposta. 5 minutos? Para quê? Para ouvir suas fantasias sobre investimento? Escuta aqui, eu construí esta empresa do zero. Não cheguei onde cheguei perdendo tempo com gente que não tem nem noção do lugar que ocupa. Cada palavra era cuidadosamente escolhida para causar máximo constrangimento. Marcos percebeu que aquilo estava sendo um espetáculo para o entretenimento dela e dos funcionários presentes. Camila, Letícia se virou para a recepcionista que assistia à cena boquiaberta. Da próxima vez que alguém assim aparecer aqui falando em reunião comigo, você pergunta se a pessoa tem pelo menos um cartão de visita decente antes de me incomodar. A recepcionista balançou a cabeça nervosamente, claramente desconfortável com a situação. Letícia voltou sua atenção para Marcos, que permanecia parado, segurando sua pasta de couro como se fosse a única coisa sólida em um mundo que havia virado de cabeça para baixo. Olha, eu não sei como você conseguiu meu contato, mas deixa eu ser bem clara. A Tech Vision não faz negócios com amadores. Nós trabalhamos com investidores sérios, gente de verdade, não com quem aparece aqui vestido como se fosse para um churrasco de domingo. O lobby inteiro havia se transformado em um teatro, e Marcos era o personagem principal de uma peça que não escolheu protagonizar. Ele sentiu dezenas de olhares queimando sua pele. Ouviu sussurros e risadinhas abafadas. Pode ir embora, Letícia concluiu, virando-se para o elevador. E da próxima vez que quiser brincar de empresário, pelo menos se vista apropriadamente. Marcos ficou parado por alguns segundos que pareceram eternos, processando o que acabara de acontecer. Então, lentamente pegou sua pasta e caminhou em direção à saída. Cada passo no mármore ecoava como um tambor fúnebre, acompanhado pelos sussurros e olhares dos funcionários. Quando chegou à porta giratória, ele se virou uma última vez. Letícia estava entrando no elevador, rindo de alguma piada que havia contado para os diretores que a acompanhavam. Ela nem sequer olhou na direção dele. Marcos saiu do prédio da Tech Vision carregando mais que uma pasta de couro. Carregava a lembrança ardente de uma humilhação que jamais esqueceria. Mas também carregava algo que Letícia Andrade não podia imaginar. O poder de transformar aquela manhã terrível no maior erro da vida dela. Ele caminhou até seu carro, um sedã simples e discreto, e permaneceu alguns minutos sentado, respirando fundo.
Depois pegou o celular e discou um número que poucos privilegiados possuíam. Roberto, sou eu. Mudança de planos. Quero que você e Diana venham ao escritório agora. Temos trabalho a fazer. Enquanto falava, Marcos olhou mais uma vez para o prédio espelhado da TechVision. Letícia Andrade havia acabado de cometer o erro mais caro da carreira dela. E ele se certificaria de que ela nunca esquecesse disso. O sedã preto atravessou as ruas movimentadas da cidade, enquanto Marcus Wellington mantinha os olhos fixos na paisagem urbana que desfilava pela janela. Suas mãos seguravam firmemente o volante, mas sua mente estava a milhões de quilômetros dali, processando cada segundo da humilhação que acabara de sofrer. A voz de Letícia ecoava em seus ouvidos como um disco arranhado. Eu não aperto mão desse tipo de gente. 20 minutos depois, Marcos estacionou em frente a um prédio discreto de apenas 8 andares no distrito comercial. Nenhuma placa ostensiva decorava a fachada, apenas um pequeno letreiro dourado que dizia Wellington Holdings. Para quem passava na rua, parecia apenas mais um escritório comum entre tantos outros. Ninguém imaginaria que, por trás daquelas janelas simples, funcionava um dos maiores fundos de investimento do continente. O porteiro uniformizado cumprimentou Marcos com um aceno respeitoso. Bom dia, Sr. Wellington. O Sr. Roberto e a Sra. Diana já chegaram. Estão aguardando na sala de reuniões. Marcos acenou agradecido e se dirigiu ao elevador particular que o levaria diretamente ao último andar. Enquanto subia, observou seu reflexo no espelho polido. A camisa polo azul marinho, a calça jeans, os sapatos sociais simples, a mesma roupa que Letícia Andrade havia ridicularizado publicamente uma hora antes. Ele sorriu amargamente. Se ela soubesse quem realmente havia desprezado. As portas se abriram revelando um ambiente completamente diferente do lobby da TechVision. Aqui não havia ostentação desnecessária, mas tudo respirava eficiência e poder discreto. Paredes de vidro ofereciam uma vista panorâmica da cidade, enquanto telas gigantes exibiam cotações em tempo real de mercados do mundo inteiro. Roberto Mendes estava debruçado sobre uma mesa repleta de relatórios, seus cabelos grisalhos refletindo a experiência de 30 anos no mercado financeiro. Diana Santos digitava furiosamente em seu laptop, os olhos afiados analisando planilhas que poucos conseguiriam compreender. Ambos levantaram a cabeça quando Marcos entrou. Marcos. Roberto se levantou preocupado. Pelo seu tom de voz no telefone, imagino que a reunião não saiu como planejamos. Marcos caminhou até a janela e ficou observando a cidade lá embaixo por alguns segundos antes de responder. A reunião nem começou, Roberto. Fui expulso do lobby. Diana parou de digitar e olhou para ele com incredulidade. Como assim, expulso? A CEO da TechVision se recusou a apertar minha mão. Disse que não faz negócios com esse tipo de gente. Me humilhou na frente de pelo menos 50 funcionários. O silêncio que caiu sobre a sala foi ensurdecedor. Roberto e Diana se entreolharam, processando a informação. Em 15 anos trabalhando com Marcos, nunca haviam presenciado uma situação tão absurda. Ela sabe quem você é? Diana perguntou, ainda tentando entender. Marcos virou-se da janela com um sorriso que não chegava aos olhos. Não faz a menor ideia. Para ela, sou apenas mais um pretendente mal vestido tentando impressionar gente importante. Roberto balançou a cabeça incrédulo. Marcos, você é dono do terceiro maior fundo de investimento da América Latina. Gerencia mais de 20 bilhões em ativos. Tem participação acionária em 50 das maiores empresas do país. E ela é CEO de uma empresa que vale 800 milhões. Marcos retrucou. Uma formiga comparado ao que movimentamos aqui. Diana abriu uma pasta e espalhou documentos sobre a mesa. Falando nisso, terminei a análise da TechVision ontem à noite. Quer saber algo interessante? Marcos se aproximou da mesa, sua atenção totalmente focada nos papéis. Fala. A empresa está bem na superfície, mas tem algumas vulnerabilidades sérias. 60% da receita vem de apenas 3 clientes. O maior contrato representa 40% de todo o faturamento anual. Roberto se juntou à conversa, apontando para um gráfico. E olha só isso aqui. Eles dependem pesadamente de financiamento externo. A dívida representa 70% do valor da empresa. Marcos estudou os números com a atenção de um cirurgião examinando um paciente.
15 anos construindo impérios e destruindo competidores haviam lhe ensinado a identificar pontos fracos com precisão cirúrgica. Quem são os principais investidores? Ele perguntou. Diana virou algumas páginas. Fundo Internacional Schneider detém 20%. Banco Central Americano tem 15%. E aqui está o interessante. Grupo Investimentos Pacífico controla 18%. Os olhos de Marcos brilharam. O Pacífico é nosso parceiro há 10 anos. Exato, Diana confirmou. E eles devem favores consideráveis para você depois daquele salvamento que fizemos em 2020. Roberto estava sorrindo agora. Marcos, você está pensando o que eu estou pensando? Marcos caminhou até o telefone na mesa de reuniões. Diana, quero uma análise completa de todos os fornecedores, clientes e parceiros da TechVision. Roberto, liga para o Fernando na auditoria. Quero que ele forme uma equipe especializada para investigar cada vírgula dos contratos deles. Investigar procurando o quê? Roberto perguntou. Qualquer coisa que possamos usar. Cláusulas de rescisão, dependências críticas, pontos de pressão. Quero saber onde eles são vulneráveis. Diana já estava fazendo anotações. E o cronograma? Marcos olhou novamente pela janela, sua mente trabalhando como uma calculadora humana. 48 horas para a análise inicial. 1 semana para o relatório completo. E quero absoluto sigilo. Ninguém pode saber que estamos investigando a TechVision. Entendido, Roberto confirmou. Mas posso perguntar qual é o objetivo final? Marcos se virou para seus 2 conselheiros mais confiáveis. E pela primeira vez desde amanhã, sorriu de verdade. Letícia Andrade me tratou como se eu fosse lixo. Disse que não aperta a mão de gente como eu. Agora ela vai aprender que gente como eu pode fazer muito mais que apertar mãos. Diana fechou o laptop e se levantou. Marcos, você já pensou em simplesmente revelar quem você é? Uma ligação da sua secretária esclarecendo sua posição seria suficiente para... Não. Marcos a interrompeu firmemente. Ela teve a oportunidade de me tratar com respeito básico e escolheu a humilhação pública. Agora vamos ver como ela se comporta quando estiver implorando por uma reunião. Roberto guardou os documentos em uma pasta lacrada. Vou ligar para o Fernando agora mesmo. A equipe de auditoria vai trabalhar durante o fim de semana se necessário. Perfeito. E Roberto, diga ao Fernando que este é projeto pessoal. Prioridade máxima. Enquanto Roberto saía para fazer as ligações, Diana permaneceu na sala organizando os papéis. Marcos, posso fazer uma observação? Claro. Em 15 anos trabalhando contigo, nunca vi você tão determinado a derrubar alguém. Geralmente você é frio, calculista, mas isso aqui parece pessoal. Marcos caminhou até a mesa e pegou uma foto emoldurada que ficava no canto. A imagem mostrava ele abraçado com uma mulher elegante e 2 crianças sorridentes durante umas férias na praia. Diana, eu construí tudo isso trabalhando o dobro dos outros porque sempre soube que seria julgado mais rigorosamente. Sempre tive que provar que era melhor que os concorrentes só para ser considerado igual. E sabe o que aprendi? Diana balançou a cabeça. Aprendi que quando alguém te desrespeita publicamente, não é só sobre você. É sobre todos que virão depois e passarão pela mesma situação. Letícia Andrade não me humilhou apenas a mim. Humilhou qualquer pessoa que não se encaixa no padrão estético dela. Diana assentiu compreensiva. Então não é vingança. É justiça. Exatamente. E justiça, quando bem aplicada, se torna uma lição que ninguém esquece. O telefone da mesa tocou, interrompendo a conversa. Diana atendeu e depois passou o aparelho para Marcos. Fernando, que rapidez. Já tem alguma coisa? Marcos ouviu atentamente por alguns minutos, fazendo anotações esporádicas. Sua expressão mudava gradualmente de interesse para surpresa e depois para algo que poderia ser descrito como satisfação predatória. Tem certeza absoluta dessas informações? Excelente. Continua investigando e me liga assim que tiver mais detalhes. Ele desligou o telefone e olhou para Diana com um sorriso que ela conhecia bem. Era o mesmo sorriso que ele exibia antes de cada grande vitória nos últimos 15 anos. O que foi? Ela perguntou. Fernando descobriu algo interessante nos arquivos públicos da TechVision. Parece que a empresa tem uma auditoria fiscal pendente há 6 meses, e o prazo para regularização vence na próxima semana. Diana arregalou os olhos. Isso pode significar...
Pode significar que eles estão em uma situação muito mais frágil do que imaginávamos. E se for o que estou pensando, Letícia Andrade pode estar prestes a descobrir que desprezar pessoas tem consequências que ela nunca imaginou. Marcos caminhou até a janela mais uma vez, observando o movimento da cidade lá embaixo. Milhares de pessoas seguindo suas vidas, a maioria sem saber que no último andar daquele prédio discreto, uma das maiores lições de humildade da história corporativa estava sendo cuidadosamente planejada. Roberto voltou à sala carregando uma pasta ainda maior que a anterior. Marcos, você não vai acreditar no que descobrimos em 2 horas de investigação. Fala. A TechVision está muito mais vulnerável do que pensávamos. E nós temos muito mais poder sobre eles do que imaginávamos. Marcos se afastou da janela, seus olhos brilhando com a antecipação de quem acabara de receber as cartas certas numa partida decisiva de pôquer. Roberto, Diana, senhoras e senhores, ele disse, abrindo os braços teatralmente. Oficialmente declaro iniciada a operação que mudará para sempre a percepção da senhora Letícia Andrade sobre o que significa julgar pessoas pela aparência. E naquele momento, nos escritórios discretos da Wellington Holdings, começava a contar o tempo para que a CEO mais arrogante da cidade descobrisse que havia cometido o erro mais caro de sua carreira. Letícia Andrade entrou no elevador executivo da TechVision sentindo-se particularmente satisfeita consigo mesma. A manhã havia começado de forma irritante com aquele encontro desagradável no lobby. Mas pelo menos ela havia deixado claro para todos os funcionários que tipo de padrão a empresa mantinha. Não era à toa que a TechVision era respeitada no mercado, porque ela não tolerava mediocridade em nenhum aspecto. Bom trabalho hoje de manhã, dona Letícia, comentou Anderson Silva, o diretor financeiro, enquanto subiam para o 38º andar. Foi importante mostrar que temos critérios rígidos para nossos parceiros. Letícia sorriu com satisfação. Anderson, construí esta empresa baseada em excelência. Não vou começar agora a baixar nossos padrões por educação falsa. As portas se abriram revelando o ambiente luxuoso da diretoria executiva. Secretárias movimentavam-se com eficiência entre salas decoradas com obras de arte que custavam mais que apartamentos inteiros. Letícia caminhou até sua sala de vidro blindado, de onde podia observar toda a movimentação do andar. Dona Letícia, sua secretária particular, Beatriz Costa, se aproximou carregando uma pilha de relatórios. Chegaram algumas informações urgentes que precisam da sua atenção. Que tipo de informações? Beatriz hesitou por um momento, como se não soubesse bem como formular as palavras. São sobre irregularidades em alguns dos nossos contratos internacionais. Letícia franziu a testa. Irregularidades? Que irregularidades? Aparentemente, 3 dos nossos maiores clientes estão questionando algumas cláusulas contratuais. Disseram que vão revisar os acordos com nossos advogados antes de renovar. Uma pontada de preocupação atravessou o peito de Letícia, mas ela rapidamente a afastou. Isso é normal, Beatriz. Todo final de ano os clientes fazem esse teatro para tentar negociar preços melhores. Agenda reuniões com eles para a próxima semana. Beatriz consultou sua agenda eletrônica. Na verdade, dona Letícia, eles pediram um prazo de 15 dias para a análise. Disseram que é política interna deles não renovar contratos sem revisão jurídica completa. Agora Letícia parou completamente. Em 12 anos comandando a TechVision, nunca havia enfrentado uma situação onde 3 clientes importantes solicitassem revisões simultâneas. Era estatisticamente impossível que fosse coincidência. Quais clientes especificamente? Corporação Atlântico, Grupo Industrial Pacífico e Consórcio Internacional Mediterrâneo. O sangue de Letícia gelou. Esses 3 contratos representavam quase 50% de toda a receita anual da empresa. Se todos fossem cancelados simultaneamente, a TechVision enfrentaria a maior crise de sua história. Beatriz, liga para o departamento jurídico. Quero uma reunião de emergência em 1 hora. E liga também para o Anderson. Precisamos entender o que está acontecendo. Enquanto Beatriz saía para fazer as ligações, Letícia se dirigiu até a janela panorâmica que oferecia uma vista espetacular da cidade. Lá embaixo, o movimento parecia normal, mas ela sentia que algo estava mudando. Era como se uma tempestade estivesse se formando no horizonte, ainda invisível, mas já enviando os primeiros ventos. Seu telefone tocou,
interrompendo os pensamentos. Era Anderson, com voz tensa que ela raramente ouvia. Letícia, precisamos conversar urgentemente. Tem algo muito estranho acontecendo com nossos investidores. Que tipo de coisa estranha? O fundo Schneider acabou de comunicar que está reavaliando todas as posições em empresas de tecnologia nacional. E o Banco Central americano quer remarcar nossa reunião trimestral para discutir novas estratégias de risco. Letícia sentou-se pesadamente em sua cadeira executiva. Duas situações anômalas em menos de uma hora não podiam ser coincidência. Anderson, você tem alguma informação privilegiada sobre mudanças no mercado? Alguma notícia que pode estar afetando o nosso setor? Nada, Letícia. Pelo contrário, o setor está estável. Por isso não entendo o que está motivando essas revisões simultâneas. Letícia desligou o telefone com uma sensação crescente de inquietação. Em 15 anos de carreira empresarial, havia desenvolvido uma intuição apurada para detectar problemas antes que se tornassem crises. E naquele momento, todos os seus alarmes internos estavam disparando. A reunião de emergência com o departamento jurídico foi ainda mais desconcertante. Doutor Carlos Mendonça, o advogado-chefe da empresa, trouxe notícias que fizeram o estômago de Letícia se revirar. Dona Letícia, analisamos os 3 contratos que estão sendo questionados. Tecnicamente, não há nada errado com eles, mas todos têm cláusulas de rescisão que permitem cancelamento com apenas 30 dias de antecedência. Isso sempre existiu nesses contratos, Letícia respondeu impaciente. Por que é problema agora? Porque aparentemente alguém alertou os clientes sobre essas cláusulas. Eles estão sendo orientados por consultores especializados que conhecem cada vírgula dos acordos. Anderson se inclinou para a frente na cadeira. Carlos, você está dizendo que alguém está deliberadamente orientando nossos clientes a questionar os contratos? É a única explicação lógica. As perguntas que estão fazendo são muito específicas, muito técnicas. Alguém com conhecimento profundo de direito empresarial está por trás disso. Letícia sentiu um frio na espinha. Mas quem? E por quê? Ninguém na sala tinha resposta para essa pergunta. O restante da tarde trouxe uma sequência de más notícias que pareciam se acumular como pedras em uma avalanche. O Departamento de Recursos Humanos informou que 5 executivos importantes haviam solicitado reuniões para discutir oportunidades de carreira. O Departamento de Marketing recebeu cancelamentos de 3 campanhas publicitárias que estavam programadas para o próximo trimestre. E o Departamento Comercial relatou que 2 potenciais clientes haviam desmarcado apresentações agendadas. Cada notícia individualmente poderia ser explicada como coincidência. Juntas, formavam um padrão que assustava qualquer empresário experiente. Às 5 da tarde, Letícia estava em sua sala particular tentando processar tudo o que havia acontecido quando Beatriz entrou carregando um envelope lacrado. Dona Letícia, isso chegou por malote especial. É do Grupo Investimentos Pacífico. Letícia abriu o envelope com mãos ligeiramente trêmulas. A carta era formal, mas o conteúdo era devastador. O Grupo Investimentos Pacífico, que detinha 18% das ações da TechVision, estava comunicando oficialmente sua intenção de revisar todas as participações acionárias em empresas de médio porte. Conforme estabelecido em nossos acordos societários, dizia a carta, informamos que iniciaremos auditoria independente para a avaliação de riscos e perspectivas futuras da TechVision Lita. O processo terá duração estimada de 15 dias úteis. Letícia leu a carta 3 vezes antes de entender completamente as implicações. Uma auditoria independente significava que investigadores externos teriam acesso total aos livros, contratos e operações da empresa. Se encontrassem qualquer irregularidade, mesmo que técnica, poderiam justificar a venda das ações a preços muito abaixo do mercado. Beatriz, ela disse com voz que tentava soar calma, liga para o Eduardo no departamento financeiro. Quero uma reunião com toda a diretoria em meia hora. Quando a diretoria se reuniu na sala de conferências, o ambiente estava carregado de tensão. Anderson havia trazido relatórios atualizados que pintavam um quadro cada vez mais preocupante. Pessoal, Letícia começou tentando manter o controle. Tivemos um dia atípico. Vários clientes e investidores solicitaram revisões simultâneas de nossos contratos. Atípico é pouco, comentou Patrícia Oliveira, diretora de operações.
Dona Letícia, em 10 anos trabalhando aqui, nunca vi nada parecido. É como se alguém tivesse coordenado uma ação contra nós. Eduardo Silva, diretor financeiro, espalhou planilhas sobre a mesa. Fiz algumas projeções baseadas nos piores cenários. Se perdermos os 3 contratos principais e o Grupo Pacífico vender suas ações, nossa avaliação de mercado pode cair até 40%. O silêncio que caiu sobre a sala foi sepulcral. 40% de desvalorização significava centenas de milhões de reais evaporando em questão de semanas. Tem que haver uma explicação, Letícia murmurou, mais para si mesma que para os outros. Essas coisas não acontecem do nada. Anderson folheou seus apontamentos. Letícia, você teve algum desentendimento recente com algum concorrente? Alguma reunião que saiu mal? A pergunta atingiu Letícia como um raio. Instantaneamente, a imagem daquela manhã veio à sua mente. O homem no lobby, a pasta de couro gasta, a roupa simples, a mão estendida que ela havia recusado. Marcus Wellington, ele havia dito. Wellington Capital. Meu Deus, ela sussurrou, sentindo o sangue gelar nas veias. O que foi? Patrícia perguntou preocupada. Wellington Capital, Letícia disse devagar, como se estivesse montando um quebra-cabeças terrível. Alguém aqui já ouviu falar da Wellington Capital? Os diretores se entreolharam confusos. Nunca ouvi, Anderson respondeu. Por quê? Letícia se levantou abruptamente e caminhou até a janela. A cidade lá embaixo estava começando a acender as luzes da noite, mas ela mal percebia a paisagem. Sua mente estava processando uma possibilidade aterrorizante. Beatriz! Ela gritou pela secretária. Vem aqui urgente! Beatriz apareceu na porta em segundos. Aquele homem que veio hoje de manhã. O que falou sobre investimento. Você lembra o nome dele? Marcus Wellington, Dona Letícia. Da Wellington Capital. Pesquisa tudo sobre essa empresa. Agora. Use todos os recursos que tiver. Quero saber quem é esse Marcus Wellington. Enquanto Beatriz saía correndo para fazer a pesquisa, Letícia voltou para a mesa de reuniões. Os diretores a observavam com expressões preocupadas. Letícia, Anderson perguntou cuidadosamente, você acha que tem relação entre suas suspeitas e o que está acontecendo hoje? Letícia não respondeu imediatamente. Estava lembrando da manhã, de cada detalhe da conversa no lobby. O homem havia mencionado investimentos. Ela havia rido, havia humilhado ele publicamente. Havia se recusado até mesmo a apertar sua mão. Se eu estiver certa sobre o que estou pensando, ela disse finalmente, então acabamos de descobrir quem está coordenando tudo isso contra nós. Quem? O homem que eu humilhei hoje de manhã. Beatriz voltou à sala de reuniões 15 minutos depois com o rosto pálido como papel. Carregava uma pasta repleta de documentos impressos e sua expressão revelava que as descobertas eram muito piores do que qualquer um poderia imaginar. Dona Letícia, ela disse com voz trêmula, a senhora precisa sentar para ouvir isso. Letícia já estava sentada, mas sentiu as pernas ficarem ainda mais fracas. Fala, Beatriz. Marcus Wellington não é apenas um investidor qualquer. Ele é proprietário da Wellington Holdings, um dos maiores fundos de investimento da América Latina. Controla mais de 20 bilhões em ativos. O silêncio que caiu sobre a sala foi ensurdecedor. Anderson deixou escapar um gemido baixo. Patrícia cobriu o rosto com as mãos. Eduardo simplesmente parou de respirar por alguns segundos. 20 bilhões? Letícia sussurrou, sentindo o mundo girar ao redor dela. Isso é só o começo. Beatriz continuou, consultando os papéis. Ele tem participação acionária em 50 das maiores empresas do país. É parceiro estratégico de bancos internacionais. E aqui está a pior parte. Ela hesitou, como se não quisesse pronunciar as próximas palavras. Qual é a pior parte, Beatriz? Letícia perguntou, embora já soubesse que não queria ouvir a resposta. Marcus Wellington é conhecido no mercado como o Demolidor. Nos últimos 10 anos, ele destruiu completamente 17 empresas que o desrespeitaram ou tentaram enganá-lo, e todas as empresas que ele destrói nunca mais conseguem se recuperar. A informação atingiu Letícia como um martelo. Ela lembrou de cada palavra que havia dito naquela manhã,
de cada gesto de desprezo, da recusa em apertar a mão dele. Havia humilhado publicamente um dos homens mais poderosos do continente. Meu Deus! Ela murmurou. O que eu fiz? Anderson pegou os documentos das mãos de Beatriz e começou a ler rapidamente. Letícia, olha só isso aqui. Em 2020, ele destruiu a corporação Millennium em 6 semanas, porque o CEO tentou aplicar um golpe nele. A empresa valia 2 bilhões. Hoje vale 0. Patrícia se juntou à leitura. E aqui em 2021, Grupo Industrial Amazonas. O dono humilhou Marcos em uma reunião pública. A empresa foi à falência em 1 mês. Eduardo estava folheando outro relatório. Pessoal, tem um padrão aqui. Todas as empresas que ele destruiu tinham algo em comum. Os donos o desrespeitaram publicamente. Letícia sentiu náuseas. Ele faz isso de propósito? Destrói empresas por vingança? Não é vingança. Beatriz leu de outro documento. Segundo analistas do mercado, Marcus Wellington aplica o que ele chama de lições de mercado. Ele acredita que empresários arrogantes precisam aprender humildade através de consequências reais. E funciona? Funciona perfeitamente. Dos 17 empresários que ele educou, todos perderam pelo menos 70% de suas fortunas. Alguns perderam tudo. Letícia se levantou abruptamente e começou a andar pela sala. Sua mente trabalhava freneticamente, tentando encontrar uma saída para o pesadelo que ela mesma havia criado. Temos que ligar para ele, ela disse finalmente. Explicar que foi um mal-entendido. Pedir desculpas. Anderson balançou a cabeça negativamente. Letícia, você leu os relatórios. Marcus Wellington nunca aceita desculpas depois que inicia uma operação. Ele sempre leva até o final. Sempre? Sempre. Ele é metódico, implacável e nunca deixa um trabalho pela metade. Nesse momento, o telefone da sala tocou. Beatriz atendeu e sua expressão ficou ainda mais preocupada. Dona Letícia, é da Bolsa de Valores. Nossas ações estão despencando. Despencando quanto? 15% nas últimas 2 horas. A informação foi como outro soco no estômago de Letícia. 2 horas? Mas por quê? Não divulgamos nenhuma informação negativa. Eduardo correu até o computador da sala e acessou os sites especializados em mercado financeiro. Letícia, tem rumores se espalhando sobre problemas na Tech Vision. Alguém está disseminando informações que sugerem que temos dificuldades financeiras. Que informações? Que nossos principais clientes estão cancelando contratos. Que nossos investidores estão saindo. Que temos problemas de gestão. Patrícia olhou para ele incrédula. Mas isso é mentira. Não exatamente. Anderson disse sombriamente. Tecnicamente, todas essas informações são verdadeiras. Os clientes realmente estão questionando contratos, os investidores realmente estão reavaliando posições e definitivamente temos um problema de gestão. Mas não da forma como está sendo divulgado, Letícia protestou. Não importa, Eduardo respondeu ainda lendo as notícias online. O mercado reage à percepção, não à realidade. E a percepção agora é que a Tech Vision está em crise. O telefone tocou novamente. Dessa vez era Camila, da recepção, com voz nervosa. Dona Letícia, tem jornalistas aqui embaixo querendo fazer perguntas sobre os rumores de dificuldades financeiras da empresa. Letícia fechou os olhos. Diz que não temos comentários por enquanto. Já disse, mas eles insistiram. E tem mais uma coisa, Dona Letícia. O quê? Alguns funcionários estão perguntando se é verdade que a empresa vai demitir gente. Parece que os rumores chegaram aqui dentro também. Letícia desligou o telefone e se apoiou na mesa. Em menos de 8 horas, sua empresa havia passado de estável e próspera para o centro de uma crise que ameaçava sua própria existência. Gente, ela disse para os diretores, precisamos de um plano. Precisamos controlar essa situação antes que saia completamente do nosso controle. O problema, Anderson disse cuidadosamente, é que não sabemos exatamente o que Marcus Wellington está planejando. Só sabemos que ele começou. Patrícia consultou seu telefone. Letícia, acabei de receber uma mensagem do RH. 3 gerentes importantes pediram reuniões urgentes. Provavelmente vão pedir demissão. E eu recebi uma ligação do departamento comercial. Eduardo acrescentou.
O cliente empresa beta cancelou o contrato. Oficial, sem explicação. Beatriz entrou na sala mais uma vez, agora carregando apenas um papel. Dona Letícia, chegou uma notificação do escritório de advocacia Ribeiro em Associados. O que eles querem? Estão comunicando que não vão mais representar a TechVision em processos trabalhistas. Disseram que é uma decisão estratégica da empresa deles. Letícia pegou a notificação e leu rapidamente. Era educada, mas firme. Outro parceiro importante estava se afastando sem explicação clara. Pessoal, ela disse, tentando manter algum controle sobre a situação. Vamos pensar racionalmente. Marcus Wellington pode ser poderoso, mas ele não pode fazer milagres. Não pode simplesmente destruir uma empresa sólida em questão de horas. Pode sim, uma voz nova disse da porta da sala. Todos se viraram. Era Dr. Henrique Barbosa, o contador-chefe da empresa, que normalmente só aparecia em reuniões quando convocado. Dr. Henrique, Letícia disse, o senhor ouviu nossa conversa? Ouvi parte, e vim aqui porque preciso informar algo urgente. Ele entrou na sala carregando uma pasta lacrada. Recebi uma ligação da Receita Federal. Eles vão antecipar nossa auditoria anual. Em vez de março, como sempre foi, a auditoria vai começar na próxima segunda-feira. O impacto dessa informação foi imediato. Uma auditoria da Receita Federal sempre gerava problemas, mesmo para empresas totalmente regulares. Era um processo demorado, caro e que inevitavelmente encontrava alguma irregularidade técnica. Por que anteciparam? Anderson perguntou. Disseram que receberam denúncia anônima sobre possíveis irregularidades na nossa contabilidade. Que irregularidades? Nossa contabilidade é impecável. Eu sei disso, mas eles são obrigados a investigar qualquer denúncia. E durante a investigação, nossa imagem no mercado vai ficar ainda mais arranhada. Letícia se sentou pesadamente. Quanto tempo dura uma auditoria dessas? No mínimo 30 dias. Se encontrarem qualquer coisa suspeita, pode levar meses. E durante esse tempo? Durante esse tempo, bancos evitam emprestar dinheiro, clientes evitam fazer contratos, investidores evitam comprar ações. É como se a empresa ficasse marcada. Patrícia estava calculando no papel. Gente, se ficarmos marcados por 30 dias, com clientes cancelando contratos e ações despencando, podemos perder 50% do nosso valor. 50% é otimista, Eduardo corrigiu. Com a velocidade que isso está acontecendo, podemos perder muito mais. Letícia olhou ao redor da mesa. Via em cada rosto a confirmação de seus piores medos. Marcus Wellington não estava apenas se vingando. Ele estava aplicando uma lição que ela jamais esqueceria. Pessoal, ela disse com voz que tentava soar firme, mas saía trêmula. Preciso tentar falar com ele. Preciso pelo menos tentar explicar. Letícia, Anderson disse gentilmente. Depois de tudo que você leu sobre ele, você realmente acha que ele vai querer ouvir explicações? Ela não respondeu, mas no fundo do coração, já sabia a resposta. Marcus Wellington havia transformado humilhação em estratégia, e a TechVision estava prestes a descobrir exatamente o que significava desrespeitar um dos homens mais poderosos do país. O telefone tocou mais uma vez. Beatriz atendeu, e após alguns segundos, desligou com expressão devastada. Era da Bolsa de Valores. Ela disse quase sussurrando. Nossas ações caíram mais 20%. Estamos perdendo valor mais rápido que qualquer empresa na história da Bolsa. Letícia fechou os olhos e, pela primeira vez desde a manhã, entendeu completamente a dimensão do erro que havia cometido. A manhã seguinte chegou para Letícia como um pesadelo que se recusava a acabar. Ela havia passado a noite inteira acordada, tentando encontrar uma solução para a catástrofe que sua empresa enfrentava. Às 6 da manhã, já estava no escritório, mas as notícias que a esperavam eram ainda piores que suas expectativas mais sombrias. Beatriz chegou às 7 carregando jornais e relatórios impressos da internet. Sua expressão dizia tudo antes mesmo que ela abrisse a boca. Dona Letícia, a senhora precisa ver isso. Letícia pegou o primeiro jornal. A manchete da seção de economia era devastadora. TechVision em queda livre. Ações despencam 40% em menos de 24 horas. A matéria especulava sobre problemas internos graves e questionava a capacidade de liderança da empresa. Tem mais, Beatriz disse, entregando outros jornais.
Revista Mercado Financeiro. O que está acontecendo com a TechVision? Portal Economia Brasil. Empresa de tecnologia enfrenta crise de confiança. E o pior de todos, ela hesitou antes de entregar o último jornal. Qual é o pior? Jornal dos Negócios. CEO da TechVision. Arrogância que custa caro. Letícia pegou o jornal com mãos trêmulas. A matéria não apenas relatava os problemas financeiros da empresa, mas também mencionava rumores sobre comportamento inadequado da liderança e falta de profissionalismo em reuniões importantes. Embora não citasse especificamente o incidente com Marcos, estava claro que alguém havia vazado informações sobre sua conduta. Quem pode ter falado com a imprensa? Ela perguntou. Dona Letícia, ontem havia mais de 50 pessoas no lobby quando aconteceu aquilo. Funcionários, visitantes, prestadores de serviço, qualquer um poderia ter comentado com alguém. O telefone na mesa de Letícia tocou. Era Anderson, com voz tensa. Letícia, preciso falar com você urgentemente. Chegaram mais informações sobre nossa situação. Que informações? Prefiro falar pessoalmente. Estou subindo. Anderson chegou 5 minutos depois, acompanhado de Eduardo e Patrícia. Todos pareciam ter envelhecido 10 anos em uma única noite. Letícia, Anderson começou. Fizemos uma análise completa da nossa situação financeira considerando os piores cenários. Ele espalhou planilhas sobre a mesa. Se perdermos os 3 contratos principais, vamos ter uma queda de receita de 60%. Se o Grupo Pacífico vender suas ações abaixo do preço de mercado, nossa avaliação vai despencar ainda mais. Eduardo apontou para números vermelhos nas planilhas. E com a auditoria da Receita Federal, nenhum banco vai emprestar dinheiro para capital de giro. Vamos ter problemas sérios de fluxo de caixa em 2 semanas. 2 semanas? Letícia repetiu incrédula. No máximo, e tem mais uma coisa. Patrícia se inclinou para a frente. Letícia, 3 dos nossos principais fornecedores ligaram ontem à noite. Estão exigindo pagamento antecipado dos próximos pedidos. Disseram que é política da empresa para clientes em situação de risco. Situação de risco? Mas a empresa está funcionando normalmente. Para eles não importa, Eduardo explicou. Eles veem as notícias, veem as ações despencando e tomam decisões baseadas no que está acontecendo publicamente. Letícia se levantou e caminhou até a janela. Lá embaixo, a cidade parecia normal. Mas ela sentia como se estivesse observando tudo de dentro de um aquário que estava se enchendo de água. Gente, eu preciso falar com Marcus Wellington. Preciso pelo menos tentar explicar, pedir uma chance de conversar. Letícia, Anderson disse cuidadosamente. Você tem o contato dele? Não, mas posso conseguir. Beatriz, pesquisa o telefone da Wellington Holdings. Beatriz fez a busca rapidamente. Achei, dona Letícia. Quer que eu ligue? Não, eu mesma ligo. Letícia discou o número com dedos que tremiam ligeiramente. Depois de alguns segundos, uma voz feminina e profissional atendeu. Wellington Holdings. Bom dia. Bom dia. Gostaria de falar com o senhor Marcus Wellington. Posso saber quem gostaria de falar com ele? Letícia hesitou por um momento. Letícia Andrade, da TechVision. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Um momento, por favor. Música de espera começou a tocar. Letícia esperou por 5 minutos que pareceram horas. Finalmente a recepcionista retornou. Senhora Letícia, o senhor Wellington não pode atendê-la no momento. Ele está em reuniões importantes. Quando ele poderia me atender? Vou verificar a agenda dele e retorno sua ligação. A linha foi cortada. Letícia ficou segurando o telefone, sentindo uma mistura de frustração e desespero. E aí? Patrícia perguntou. Disseram que ele está ocupado e vão retornar a ligação. Anderson balançou a cabeça. Letícia, você leu os relatórios sobre ele. Marcus Wellington nunca atende ligações de pessoas que ele está educando. É parte da estratégia dele. Mas eu preciso tentar. O resto da manhã passou como um pesadelo acelerado. A cada hora que passava, chegavam novas más notícias. Mais clientes questionando contratos, mais funcionários pedindo reuniões, mais rumores se espalhando pela internet. Às 11 horas, Beatriz entrou na sala com expressão ainda mais preocupada que de costume. Dona Letícia, tem um problema novo. Que problema?
Nossos concorrentes estão aproveitando a situação. A empresa competidora Alfa está ligando para nossos clientes oferecendo condições especiais para quem quiser trocar de fornecedor. Letícia sentiu o sangue ferver. Eles não podem fazer isso. Podem sim. É mercado livre. E com nossa reputação abalada, os clientes estão receptivos a propostas. Eduardo consultou seu telefone. Letícia, acabei de receber uma mensagem do cliente Corporação Beta. Eles oficialmente cancelaram o contrato e assinaram com a Alfa. A notícia foi como uma punhalada. Corporação Beta representava 15% da receita anual da TechVision. Preciso ir pessoalmente falar com Marcus Wellington, Letícia disse de repente. Como assim? Vou até o escritório dele. Vou esperar o tempo que for necessário até ele me receber. Anderson tentou dissuadi-la. Letícia, você tem certeza de que é uma boa ideia? É a única ideia que me restou. Uma hora depois, Letícia estava no lobby do prédio da Wellington Holdings. O contraste com sua própria empresa era gritante. Enquanto a TechVision ostentava luxo e sofisticação, aquele lugar respirava poder discreto e eficiência silenciosa. Ela se aproximou da recepcionista, uma mulher elegante de aproximadamente 30 anos. Bom dia, sou Letícia Andrade, da TechVision. Gostaria de falar com o Sr. Marcus Wellington. A recepcionista a olhou com uma expressão que misturava profissionalismo e algo que parecia pena. Senhora Letícia, o Sr. Wellington está ciente de sua presença, mas não poderá recebê-la hoje. E quando poderá? Ele não informou uma data específica. Letícia sentiu o desespero crescer. Por favor, é muito importante. É sobre um mal-entendido que aconteceu ontem. Sinto muito, mas o Sr. Wellington foi claro em suas instruções. Posso esperar? Talvez quando ele terminar as reuniões... Senhora Letícia, com todo o respeito, sugiro que a senhora vá embora. O Sr. Wellington não mudará de ideia. Letícia ficou parada no lobby por alguns segundos, sentindo dezenas de olhares curiosos. Funcionários passavam por ela sussurrando entre si. Era óbvio que todos sabiam quem ela era e por que estava ali. Por favor, ela tentou mais uma vez. Apenas 5 minutos. Só quero explicar que foi um mal-entendido. A recepcionista balançou a cabeça negativamente. Sinto muito, mas não posso ajudá-la. Nesse momento, as portas do elevador se abriram e dela saiu um homem alto, bem vestido, que caminhou diretamente até a recepcionista. Letícia reconheceu o tipo imediatamente. Diretor executivo, alguém importante na hierarquia. Marina, ele disse para a recepcionista. O Sr. Wellington quer saber se a visita indesejada ainda está aqui. A frase foi dita alto o suficiente para Letícia ouvir. O constrangimento foi imediato e devastador. Ela estava sendo tratada como intrusa em pleno lobby corporativo. Diga ao Sr. Wellington que estou saindo, Letícia disse com a pouca dignidade que lhe restava. Ela se dirigiu à saída, mas antes de chegar à porta, ouviu o executivo comentar com a recepcionista. Incrível como algumas pessoas não sabem aceitar as consequências dos próprios atos. Letícia parou, virou-se e o encarou. Desculpe, mas posso saber seu nome? Roberto Mendes, diretor financeiro da Wellington Holdings. Senhor Roberto, talvez o senhor possa me ajudar a falar com Marcus Wellington. Roberto a olhou com uma expressão que misturava surpresa e algo próximo da incredulidade. Senhora Letícia, a senhora realmente não entende o que fez, entende? Foi um mal-entendido. Não foi mal-entendido. A senhora humilhou publicamente um dos homens mais respeitados do mercado financeiro, na frente de dezenas de pessoas. As palavras de Roberto ecoaram pelo lobby silencioso. Letícia percebeu que vários funcionários haviam parado para ouvir a conversa. Eu posso explicar. Não precisa explicar nada para mim, Roberto a interrompeu. Precisa lidar com as consequências. E a primeira consequência é que Marcus Wellington nunca mais vai querer vê-la na vida. Letícia saiu do prédio da Wellington Holdings, sentindo-se menor que nunca havia se sentido na vida. A humilhação que ela havia infligido a Marcus estava sendo devolvida com juros, e ela estava começando a entender que talvez não houvesse volta. No carro, ligou para Beatriz. Beatriz, como estão as coisas aí? Dona Letícia, a senhora precisa voltar urgentemente. Chegaram mais cancelamentos de contratos e as ações caíram mais 15%. Letícia fechou os olhos e apoiou a testa no volante. Marcus Wellington não estava apenas se vingando.
Ele estava dando uma lição que ela jamais esqueceria. E o pior de tudo era que ela estava começando a entender que merecia cada segundo daquele pesadelo. Letícia voltou para a TechVision em estado de choque total. As ruas pareciam distorcidas, os sons da cidade chegavam abafados aos seus ouvidos, e ela dirigia no piloto automático enquanto sua mente processava a humilhação que acabara de sofrer no escritório de Marcus Wellington. Quando chegou ao estacionamento da empresa, permaneceu alguns minutos sentada no carro, tentando reunir forças para enfrentar o que a esperava lá em cima. O lobby da TechVision, que 2 dias antes era um símbolo de seu sucesso e poder, agora parecia um cenário pós-apocalíptico. Funcionários conversavam em grupos sussurrando, olhares preocupados se cruzavam pelos corredores e havia uma tensão no ar que quase podia ser tocada. Quando Letícia passou pela recepção, Camila a cumprimentou com um sorriso forçado que não conseguia esconder a ansiedade. Bom dia, dona Letícia. O pessoal da diretoria está na sala de reuniões esperando a senhora. Letícia acenou e se dirigiu aos elevadores, percebendo como os funcionários interrompiam conversas quando ela passava. Alguns olhares eram de pena, outros de curiosidade mórbida, como se estivessem observando os últimos momentos de um naufrágio. A sala de reuniões estava lotada. Anderson, Patrícia, Beatriz, Dr. Henrique, Dr. Carlos e Carlos Roberto, o diretor de operações que havia sido promovido recentemente, todos sentados ao redor da mesa oval com expressões que variavam entre preocupação e desespero. Letícia, Anderson se levantou assim que ela entrou. As coisas pioraram enquanto você estava fora. Pioraram como? Carlos Roberto espalhou jornais sobre a mesa. A mídia descobriu detalhes sobre o incidente de segunda-feira. Tem matérias especulando sobre comportamento inadequado da liderança e crise de gestão na TechVision. Letícia pegou um dos jornais e leu a manchete. CEO arrogante, quando o desrespeito cobra seu preço. A matéria não mencionava Marcus Wellington pelo nome, mas estava claro que alguém havia vazado informações detalhadas sobre o que aconteceu no lobby. Quem falou com a imprensa? Ela perguntou, embora já soubesse que a resposta não importava mais. Pode ter sido qualquer pessoa que presenciou a cena, Patrícia respondeu. Dona Letícia, havia dezenas de testemunhas. Dr. Henrique limpou a garganta nervosamente. Letícia, temos problemas ainda maiores que a mídia. Nossa situação financeira está se deteriorando rapidamente. Ele abriu uma pasta repleta de documentos. Nas últimas 6 horas perdemos mais 2 contratos importantes. A empresa Gama cancelou oficialmente e a corporação Delta está exigindo renegociação com 50% de desconto. 50%? Letícia repetiu incrédula. Eles sabem que estamos em posição vulnerável. Estão aproveitando para pressionar. Anderson consultou seu tablet. E tem mais. 3 fornecedores importantes suspenderam entregas até recebermos pagamento antecipado. Eles não confiam mais na nossa capacidade de honrar compromissos. Letícia se sentou pesadamente. Quanto tempo temos antes de não conseguirmos pagar os salários? Carlos Roberto fez cálculos rápidos no papel. Se continuarmos perdendo receita nesse ritmo, 2 semanas. Talvez 3. E se conseguirmos um empréstimo bancário? Doutor. Carlos balançou a cabeça negativamente. Já tentamos. Nenhum banco quer emprestar para uma empresa em crise pública. Eles estão exigindo garantias que não temos. Beatriz entrou na sala carregando um laptop. Dona Letícia, a senhora precisa ver isso. Está viralizando na internet. Ela abriu o laptop e mostrou a tela. Era um vídeo postado no YouTube com o título CEO racista humilha investidor. Veja o que aconteceu depois. O vídeo já tinha 500 mil de visualizações em poucas horas. Como conseguiram um vídeo? Letícia perguntou horrorizada. Não é vídeo do incidente, Beatriz explicou. É uma pessoa contando a história baseada em relatos de testemunhas. Mas os detalhes são muito precisos. Letícia ouviu alguns trechos e sentiu náuseas. O narrador descrevia com detalhes impressionantes cada palavra que ela havia dito, cada gesto de desprezo, a recusa em apertar a mão de Marcus. Os comentários eram devastadores. A empresa dela precisa falir mesmo. Gente assim não merece ter funcionário. Esperando o vídeo da vingança do investidor. Karma é real, pessoal.
Patrícia olhava os comentários com expressão sombria. Dona Letícia, isso aqui vai viralizar nacionalmente. Nossa reputação está sendo destruída em tempo real. Dr. Henrique fechou o laptop. Letícia, precisamos de uma estratégia de comunicação urgente. Talvez uma declaração pública pedindo desculpas. Desculpas para quem? Nem sabemos quem é Marcus Wellington realmente. Na verdade, Anderson disse hesitante. Agora sabemos, e é por isso que a situação está tão grave. Todos na sala se viraram para ele. Explica isso, Letícia pediu. Anderson pegou uma pasta lacrada. Depois que você saiu, fizemos uma investigação completa sobre Marcus Wellington. E descobrimos coisas assustadoras. Ele abriu a pasta revelando dezenas de documentos. Marcus Wellington não é apenas um investidor rico. Ele é conhecido no mercado financeiro como o Demolidor. Nos últimos 10 anos, destruiu completamente 17 empresas cujos donos o desrespeitaram ou tentaram enganá-lo. O silêncio na sala foi absoluto. Destruiu como? Patrícia perguntou em voz baixa. Usando exatamente as mesmas táticas que está usando conosco. Pressiona investidores, influencia clientes, manipula fornecedores, vaza informações para a mídia. Ele tem uma rede de contatos tão poderosa que consegue isolar uma empresa completamente. Carlos Roberto estava lendo outro documento. E olha só isso aqui. Em 2020, ele destruiu a corporação Millennium porque o CEO tentou aplicar um golpe nele. A empresa valia 2 bilhões. Hoje vale 0. 0? Letícia sussurrou. 0, falência completa. E o ex-CEO trabalha hoje como consultor freelancer ganhando menos que um salário mínimo. Dr. Carlos encontrou outro caso. Grupo Industrial Amazonas. O dono humilhou Marcos em uma reunião pública em 2021. A empresa foi à falência em 6 semanas. 6 semanas, Letícia repetiu, sentindo o sangue gelar. E tem um padrão, Anderson continuou. Marcus Wellington nunca aceita desculpas depois que inicia uma operação educativa. Ele sempre leva até o final. Sempre? Sempre. Dos 17 casos documentados, nenhum empresário conseguiu reverter a situação. Todos perderam pelo menos 70% de suas fortunas. Alguns perderam tudo. Letícia se levantou abruptamente e começou a andar pela sala. Tem que haver alguma forma de parar isso. Algum jeito de convencê-lo a parar. Letícia, Dr. Henrique disse gentilmente. Você leu os relatórios. Marcus Wellington é metódico e implacável. Uma vez que ele decide educar alguém, não há volta. Mas deve haver alguma coisa que ele queira. Dinheiro, participação acionária, alguma forma de compensação. Patrícia balançou a cabeça. Não é sobre dinheiro, dona Letícia. Segundo os analistas, ele faz isso por princípio. Ele acredita que pessoas arrogantes precisam aprender humildade através de consequências reais. Beatriz consultou seu telefone. Dona Letícia, está chegando mais uma má notícia. Nossas ações caíram mais 20%. Estamos com desvalorização total de 60% em 3 dias. A informação atingiu Letícia como um martelo. 60% de desvalorização significava que sua empresa havia perdido mais da metade do valor em 72 horas. Gente, ela disse finalmente, vou fazer uma declaração pública. Vou assumir o erro e pedir desculpas publicamente. Letícia, Anderson tentou dissuadi-la. Você tem certeza? Uma declaração pública vai confirmar todos os rumores. Os rumores já estão confirmados. 500 mil de pessoas já assistiram ao vídeo no YouTube. Não temos mais nada a esconder. Carlos Roberto se inclinou para a frente. E se mesmo assim Marcus Wellington não parar? Letícia olhou pela janela, observando a cidade que continuava funcionando normalmente, enquanto seu mundo desabava. Então, pelo menos vou sair dessa situação sabendo que tentei fazer a coisa certa. Doutor. Carlos pegou seu telefone. Quer que eu ligue para a assessoria de imprensa para organizar uma coletiva? Não. Vou fazer um vídeo simples e postar nas nossas redes sociais. Tem que ser pessoal, direto, sem produção. Beatriz já estava preparando o equipamento. Quer gravar aqui mesmo na sala? Quero. E quero que vocês assistam. Se vou me humilhar publicamente, pelo menos vou fazer direito. 20 minutos depois, Letícia estava sentada em frente à câmera do celular de Beatriz. Havia dispensado maquiagem e produção.
Queria parecer exatamente o que era, uma pessoa que havia cometido um erro terrível e estava pagando o preço por isso. Meu nome é Letícia Andrade e sou CEO da Tech Vision. Ela começou, olhando diretamente para a câmera. Estou aqui para pedir desculpas públicas por um comportamento inadmissível que tive segunda-feira. Sua voz era firme, mas todos na sala podiam ver que ela estava lutando contra as lágrimas. Na segunda-feira, um investidor veio ao nosso escritório para uma reunião de negócios. Eu o julguei pela aparência, fui preconceituosa e o tratei de forma desrespeitosa e humilhante. Ela parou por alguns segundos, respirando fundo. Não há justificativa para o que fiz. Não há explicação que torne meu comportamento aceitável. Eu estava errada, completamente errada, e assumo total responsabilidade pelas consequências. Beatriz fazia sinais para ela continuar. Se Marcus Wellington estiver assistindo a isso, quero que saiba que reconheço meu erro, que entendo sua indignação e que aceito qualquer forma de reparação que considere justa. A última frase saiu como um sussurro carregado de desespero. E para qualquer pessoa que tenha sido tratada com desrespeito por mim ou por qualquer pessoa da minha empresa, peço desculpas sinceras. Vocês merecem melhor. Letícia desligou a câmera e ficou sentada em silêncio por alguns segundos. Todos na sala estavam emocionados. Dona Letícia, Beatriz disse suavemente, foi corajoso. Não foi coragem, foi desespero. Ela se levantou e olhou pela janela mais uma vez. Agora é só esperar para ver se Marcus Wellington tem misericórdia. Carlos Roberto postou o vídeo imediatamente nas redes sociais da empresa. Em 1 hora, já tinha 100.000 visualizações e milhares de comentários. A maioria reconhecia a coragem do pedido de desculpas, mas muitos questionavam se seria suficiente para reverter a situação. E em seu escritório discreto, Marcus Wellington assistiu ao vídeo 3 vezes antes de fazer uma única ligação. Roberto, acho que chegou a hora da fase final. 3 dias se passaram desde a declaração pública de Letícia. 3 dias de silêncio ensurdecedor por parte de Marcus Wellington. A Tech Vision continuava sangrando, as ações derretiam hora após hora, e funcionários abandonavam o barco como ratos fugindo de um naufrágio. Letícia havia passado as últimas 72 horas em seu escritório, dormindo na poltrona executiva, comendo apenas quando Beatriz insistia, vivendo numa agonia que crescia a cada minuto de silêncio. Na manhã de quinta-feira, enquanto observava pela janela o movimento da cidade que parecia indiferente ao seu sofrimento, o telefone tocou. Era Beatriz, com uma voz estranha, mistura de nervosismo e incredulidade. Dona Letícia, tenho uma ligação para a senhora. É da Wellington Holdings. O coração de Letícia parou por alguns segundos. Marcus Wellington? Não sei. A pessoa não se identificou. Apenas disse que é da Wellington Holdings e que precisa falar com a senhora urgentemente. Letícia respirou fundo 3 vezes antes de atender. Alô? Senhora Letícia? Aqui é Diana Santos, da Wellington Holdings. O senhor Marcus Wellington gostaria de falar com a senhora. Ele quer falar comigo? Sim. Hoje às 4 da tarde, no mesmo lobby onde vocês se encontraram na segunda-feira. A ironia não passou despercebida por Letícia. Marcus queria o encontro final no mesmo lugar onde tudo havia começado. Vou estar lá, ela respondeu, tentando manter a voz firme. Uma última coisa, senhora Letícia. O senhor Wellington pediu para eu informar que esta será a única oportunidade de conversarem. A ligação foi encerrada. Letícia ficou segurando o telefone, processando o que acabara de acontecer. Depois de uma semana de tentativas desesperadas, Marcus Wellington finalmente havia aceitado uma reunião. Às 3h45, Letícia estava no lobby da Tech Vision. Havia dispensado assessores e advogados. Aquela conversa seria apenas entre ela e o homem que havia se tornado o arquiteto da maior humilhação de sua vida. Camila a observava nervosa da recepção. Todos os funcionários que passavam diminuíam o passo para presenciar o que poderia ser o último ato do drama que havia consumido a empresa. Pontualmente às 4 horas, a porta giratória se abriu e Marcus Wellington entrou no lobby. Ele vestia o mesmo tipo de roupa casual que usara na segunda-feira anterior. Camisa polo, calça jeans, sapatos sociais simples. Mas agora Letícia via tudo com olhos completamente diferentes.
Não via mais um homem mal vestido tentando impressionar. Via um dos empresários mais poderosos do continente, alguém que controlava bilhões e que havia dedicado uma semana inteira a destruir sua empresa. Marcos caminhou até ela com passos medidos. Seu rosto era indecifrável. Não revelava raiva nem satisfação. Apenas uma calma absoluta que de alguma forma era mais intimidadora que qualquer expressão de fúria. Dona Letícia, ele disse simplesmente. Senhor Marcos, ela respondeu. E dessa vez foi ela quem estendeu a mão. Marcos a observou por alguns segundos antes de aceitar o cumprimento. Seu aperto de mão era firme, mas não agressivo. Podemos conversar em particular? Ele perguntou. Claro, temos salas de reunião. Aqui mesmo está bom. Marcos a interrompeu, indicando as poltronas da área de espera. Gosto de lugares com significado histórico. Eles se sentaram nas mesmas poltronas onde Marcos havia esperado uma semana antes. O contraste da situação não era perdido para nenhum dos dois. Agora era Letícia quem estava vulnerável, quem precisava de algo do outro. Assisti ao seu vídeo, Marcos disse sem preâmbulos. E? Foi corajoso e sincero. Letícia sentiu uma fagulha de esperança. Significa que você aceita minhas desculpas? Marcos se recostou na poltrona, observando o movimento do lobby ao redor deles. Funcionários passavam fingindo naturalidade, mas era óbvio que todos estavam prestando atenção na conversa. Dona Letícia, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que você me tratou daquele jeito na segunda-feira? A pergunta era direta, mas não agressiva. Letícia percebeu que Marcos genuinamente queria entender, não apenas humilhá-la. Porque sou preconceituosa. Ela respondeu com uma honestidade que surpreendeu até ela mesma. Porque construí minha carreira em ambientes onde a aparência importa mais que competência. Porque me acostumei a julgar pessoas pelos rótulos externos em vez de conhecê-las realmente. Continue. Porque quando você chegou aqui, vestido de forma casual, meu cérebro automaticamente categorizou você como alguém que não merecia meu tempo ou respeito. E isso está errado. Completamente errado. Marcos assentiu lentamente. E agora? O que mudou? Agora sei que aparência não significa nada. Que dignidade não tem preço. E que tratar qualquer pessoa com desrespeito é inaceitável, independente de quem essa pessoa seja. Mesmo que eu não fosse um investidor bilionário, mesmo que fosse realmente apenas um homem simples querendo uma oportunidade, a pergunta atingiu Letícia no centro do peito. Especialmente se fosse. Porque seria ainda mais cruel humilhar alguém que realmente precisava de uma chance. Marcos ficou em silêncio por alguns minutos, observando o movimento ao redor. Letícia esperou, sabendo que aqueles segundos poderiam determinar o futuro de sua empresa e sua carreira. Dona Letícia, ele disse finalmente, você destruiu minha empresa de propósito? Como assim? Você planejou humilhar a TechVision? Arquitetou uma estratégia para prejudicar seus funcionários inocentes? Não, claro que não. Então por que eu deveria destruir a sua? A pergunta pegou Letícia completamente desprevenida. Ela havia esperado raiva, demandas de compensação, talvez uma negociação. Não esperava filosofia. Eu não sei, ela respondeu honestamente. Marcos se inclinou para a frente. Durante esta semana, enquanto aplicava pressão na TechVision, descobri coisas interessantes sobre sua empresa. Que coisas? Que você paga salários acima da média do mercado, que oferece planos de saúde e família para todos os funcionários, que criou um programa de bolsas universitárias para filhos de funcionários. A Letícia não entendia onde ele queria chegar. Descobri que você é rigorosa, mas justa, que nunca demitiu ninguém por motivos pessoais, que construiu uma empresa sólida e respeitada. Mas segunda-feira, você mostrou que também é capaz de crueldade gratuita, de humilhar uma pessoa publicamente sem motivo. Marcos se levantou e caminhou até a janela panorâmica do lobby. Dona Letícia, posso parar tudo isso agora mesmo. Uma ligação minha desfaz todas as pressões que sua empresa está sofrendo. Seus clientes voltam, seus investidores se tranquilizam, suas ações se recuperam. Letícia sentiu o coração acelerar. E você vai fazer isso? Marcos se virou para ela. Depende. De quê? De você me convencer que aprendeu a lição, que nunca mais vai humilhar ninguém por aparência ou origem. Aprendi! Juro que aprendi!
Provar isso é fácil. Quero que você implemente um protocolo na TechVision. Qualquer funcionário que presenciar comportamento discriminatório por parte da liderança pode reportar diretamente para um conselho independente. Feito. Quero que você crie um programa de diversidade real, não apenas para inglês ver, com metas específicas e acompanhamento externo. Feito. E quero que você faça doações anuais para organizações que combatem preconceito racial e social. Quanto? 5% do lucro líquido anual. Letícia fez cálculos rápidos. Era uma quantia significativa, mas não impossível. Aceito. Marcos voltou para a poltrona. E uma última condição. Qual? Quero que você conte esta história. Publicamente. Em palestras, entrevistas, congressos. Quero que você use sua experiência para educar outros empresários sobre os perigos do preconceito. Letícia hesitou. Contar publicamente sobre sua humilhação seria reviver a vergonha indefinidamente. Mas olhou ao redor do lobby, viu os funcionários disfarçando a ansiedade, pensou em todas as famílias que dependiam da TechVision. Aceito todas as condições. Marcos estendeu a mão. Então temos um acordo. Letícia apertou a mão dele. E dessa vez o gesto tinha um significado completamente diferente. Não era apenas um cumprimento. Era um pacto, uma chance de redenção. Senhor Marcos, posso perguntar uma coisa? Claro. Por que você está me dando essa oportunidade? Pelos relatórios que li, você nunca perdoa. Marcos sorriu pela primeira vez desde que havia entrado no lobby. Porque você fez algo que nenhum dos outros 17 empresários fez. O quê? Você assumiu o erro publicamente, sem tentar se justificar, sem culpar outros, sem minimizar o que fez. E isso me mostrou que existe uma pessoa decente debaixo do preconceito. Ele se levantou para ir embora. Dona Letícia, uma última coisa. Sim, a verdadeira medida de uma pessoa não é nunca cometer erros. É o que ela faz depois de cometê-los. Marcos caminhou em direção à saída, mas parou antes da porta giratória. Ah, e Dona Letícia? Sim? Da próxima vez que alguém vestido simplesmente pedir uma reunião, lembre-se, você nunca sabe quem realmente está na sua frente. E com essas palavras, Marcos Wellington saiu do lobby da TechVision, deixando para trás uma mulher transformada e uma lição que ecoaria por toda a empresa. Uma hora depois, as ações da TechVision começaram a se recuperar. Em uma semana, todos os contratos cancelados foram renovados. Em um mês, a empresa estava mais forte que nunca. E Letícia Andrade nunca mais julgou ninguém pela aparência. Porque aprendeu que a dignidade humana não tem preço e que o respeito deve ser oferecido a todos, independentemente de como se vestem ou de onde vêm. Às vezes, as maiores lições da vida vêm embrulhadas nas piores humilhações.